Boa tarde a todos. Hoje vamos fazer um react em cima de um vídeo do Castanhari sobre a Coreia. Lembro que antes de ver esse vídeo, eu assisti ao react do Loconte lá no Conhecimento Expandido. E o Loconte fez lá um trabalho excelente, né? Muito bom o vídeo do Loconte que refutou aí o principal tema aí do Castanhari. Mas eu volto a dizer, agora que eu vou ver pela primeira vez do Castanhari, eu vi o react antes do vídeo aí, então que isso fique claro. Bom, vamos lá para o vídeo do Castanhari. Vamos lá. Em uma terra repleta de histórias e conhecimento. Uma terra onde poetas e guerreiros, filósofos e agricultores compartilham tradições, um idioma em comum e, acima de tudo, uma identidade unificada. Durante séculos, esta terra foi o lar de uma cultura única e vibrante, onde as pessoas eram unidas por seus costumes e espiritualidade. Elas viviam em harmonia, compartilhando alegrias e tristezas. Até que um dia, no final da Segunda Guerra Mundial, forças externas traçaram uma linha. Não apenas no mapa, mas também no coração deste povo. Essa linha se transformou em uma das fronteiras mais protegidas do mundo, separando famílias e dividindo toda uma cultura. Esta é a linha que criou a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Mas esta linha fez mais do que dividir a Península Coreana. Ela provocou uma guerra que deixou milhões de mortos e dividiu ainda mais um povo que nunca quis ser separado. Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Felipe Castanhari, e se eu te falar que existiu uma guerra que causou mais de 3 milhões de mortes e que poucas pessoas conhecem, esse conflito, considerado um dos mais sangrentos do século XX, durou 3 anos e aconteceu em um território do tamanho do estado de Roraima. Tô falando da Guerra da Coreia, um conflito que por muito pouco não se transformou em uma guerra nuclear. Hoje nós vamos ver essa história inteira, entendendo cada aspecto dela. Por que e como a Coreia foi dividida em 2 países? Onde a China entra nessa história? Qual o papel dos Estados Unidos na Guerra da Coreia, que é conhecida como a Guerra Esquecida? Assista esse documentário até o final para você entender tudo isso. E já aproveitando, deixa o seu gostei aqui embaixo, que tem um botãozinho aqui para se inscrever para não perder nenhum vídeo. Me segue lá no Instagram, @Castanhari, e vamos entender como essa história começou. Podemos dizer que nossa história começa em 1910, quando o Império Japonês anexa a Coreia aos seus domínios. No final do século XIX, o Japão passa por um processo de desenvolvimento econômico e militarização muito grande, expandindo seus territórios pela Ásia. Eles vencem guerras contra o Império Russo e a China e se tornam a grande potência do Extremo Oriente. E isso afeta diretamente a Coreia, uma nação localizada numa península no leste da Ásia que sempre foi cobiçada por essas potências. A posição da Coreia é privilegiada, sendo uma das principais entradas para o leste do continente asiático. Além disso, seu território reúne o melhor de 2 mundos. A parte norte é rica em minérios, enquanto o clima e as terras do sul são ideais para o plantio. O grande desafio da Coreia sempre esteve no fato dela ser uma nação relativamente pequena, cercada por estes gigantes. Então, ao longo do século, seus status como nação soberana sempre teve idas e vindas. Essa situação se tornou um pouco mais estável a partir do século XVII, quando a China e a Coreia aumentaram ainda mais suas relações políticas e econômicas, inclusive com acordos de proteção militar. Mas com o enfraquecimento chinês no fim do século XIX... Aqui cabe uma parte, né? Que nesse século a China teve... a Coreia era uma nação tributária da China, né? Então, a Coreia dependia da China, havia sempre uma troca de diplomatas entre Coreia e China, ou melhor, todo ano, diplomatas, vamos dizer assim, embaixadores visitavam lá a China para manter as boas relações, já que a China é muito mais poderosa que a Coreia tinha medo de uma invasão chinesa, né? E nesse ponto, alguns livros do Matteo Ricci chegaram na Coreia, uma história impressionante. Como os coreanos poderiam se virar sozinhos? Não poderiam! Um dos eventos que marcou profundamente o povo coreano nessa época foi a execução da imperatriz da Coreia, conhecida como Rainha Min. Ela tinha como uma de suas metas a modernização industrial e econômica da Coreia, e foi assassinada brutalmente em seu palácio por agentes japoneses. Pouco tempo depois, a Coreia é forçada a assinar uma série de tratados que a transforma num protetorado do Japão. Ela continua com seu próprio governo, mas na prática é administrada pelo Japão. Um exemplo disso é que empresas japonesas tinham exclusividade para explorar economicamente os portos e toda a infraestrutura da Coreia. O golpe derradeiro vem em 1910, quando o Japão se cansa dessa historinha de protetorado e invade de vez a Coreia, anexando ela ao seu império. Assim, a Coreia passa a ser uma colônia japonesa e vive um dos períodos mais violentos e humilhantes de sua história. Esta é a época do imperialismo, com grandes potências dominando outros territórios de forma econômica, militar e até mesmo cultural. E o domínio japonês na Coreia é de uma brutalidade imensa, com repressão violenta, escravidão e exploração sexual de mulheres.
Isso inclui cerca de 200 mil mulheres de conforto, como são chamadas as coreanas mandadas para o Japão ou para países dominados por japoneses para servirem como escravas sexuais. Um dos objetivos do Japão é acabar completamente com a identidade coreana. Então, as escolas são proibidas de ensinar coreano e passam a ensinar apenas o idioma japonês. As crianças não podem mais ser batizadas com nomes coreanos, somente japoneses. Essa não é apenas uma invasão territorial, mas também cultural. Os costumes coreanos são substituídos e seus artefatos históricos roubados e levados para museus em Tóquio. Por causa disso, muitos coreanos fogem do país. Isso é verdade. Os japoneses abusaram muito lá na Coreia, fizeram absurdos, né, massacres, abusaram das mulheres. Foi assim, uma coisa assim, repugnante. Também com o objetivo de dominar culturalmente, proibindo os nomes, tudo isso daí é verdade. Lembro a todos que as vagas para a Escola da Verdade Histórica serão fechadas no dia 19 desse mês. E quem entrar no grupo do WhatsApp vai receber uma oferta especial no dia 18. Nós vamos fazer uma reestruturação aí na Escola da Verdade Histórica e vamos encerrar temporariamente as inscrições, né? As últimas serão aí no dia 18 e 19. Criando vários grupos de resistência ao domínio japonês. Um desses grupos exilados cria um governo provisório. Mas esse novo governo era meio desorganizado, porque sua sede ficava em Xangai, na China. Mas seu primeiro presidente, o coreano Syngman Rhee, morava no Havaí. Nem preciso dizer que Syngman Rhee era super alinhado com os Estados Unidos. Aliás, seu nome era Rhee Syngman, mas ele mudou para Syngman Rhee, que é mais fácil de pronunciar para quem fala inglês. Outro grupo de resistência à dominação japonesa é centrado na figura de um adolescente que será muito importante nessa história. Eu tô falando do coreano Kim Il-sung. Isso mesmo, um adolescente. Esse jovem vai para a China e se torna cada vez mais interessado por uma ideologia com o nome de socialismo. Diz a história que é em 1926, quando Kim Il-sung tem apenas 14 anos, que ele funda a UDI, União para Derrubar o Imperialismo, um grupo de combate ao Império Japonês. Aí ele começa a montar um exército composto de operários, camponeses e intelectuais que estavam revoltados com os crimes dos japoneses. Agora, o que importa pra nós é o que acontece depois que esse domínio japonês sobre a Coreia chega ao fim. Isso acontece no final da Segunda Guerra, em 1945. Só que não dá simplesmente pra pular esse vídeo de 1910 pra 45, porque durante esses 35 anos acontecem coisas extremamente importantes no mundo inteiro e que afetam totalmente o rumo que a Guerra da Coreia acabou tomando. Vamos lembrar então rapidamente alguns acontecimentos relevantes no mundo entre 1910 e 1945. Dessa forma vai ser mais fácil entender quem são e como surgem os atores principais que participam direta ou indiretamente da Guerra da Coreia. 1914. Começa a Primeira Guerra Mundial. 1917. Uma revolução coloca um ponto final no Império Russo, dando início a uma série de conflitos no país. 1918. Fim do Pacífico, o Japão ataca a base estadunidense de Pearl Harbor, trazendo os Estados Unidos para dentro da Segunda Guerra. 1945. Em 12 de abril, Harry Truman assume a presidência dos Estados Unidos. Em 8 de maio, com Hitler morto e Berlim atacada pelos soviéticos, a Alemanha assina sua rendição. Agora vamos entrar numa parte que é muito importante pra gente. O fim da guerra no Pacífico, que vai definir o destino da Coreia. Então vamos ver um pouco mais de calma como as coisas se resolveram por lá. Vale lembrar que quando o principal aliado do Japão se rende, tô falando da Alemanha nazista, o Japão já está enfraquecido e sua derrota é uma questão de tempo. 1945, 6 de agosto. Os Estados Unidos lançam a primeira bomba atômica utilizada em guerras, na cidade japonesa de Hiroshima. 7 de agosto. A União Soviética declara guerra ao Japão. 9 de agosto. Uma segunda bomba atômica é lançada sobre o Japão na cidade de Nagasaki. 10 de agosto. Tropas soviéticas entram no norte da Coreia, junto com revolucionários coreanos que haviam fugido do país durante o domínio japonês. 15 de agosto. Tropas soviéticas e revolucionários coreanos libertam Pyongyang, segunda maior cidade da Coreia. 2 de setembro, o Império Japonês assina sua rendição na presença do general estadunidense Douglas MacArthur, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Derrotado na guerra, o Japão é obrigado a abrir mão dos territórios que conquistou de 1894 em diante. Isso inclui a Coreia, anexada oficialmente em 1910. Então o povo coreano se livrou dos japoneses e se tornou independente? Bem, a posição oficial dos países aliados, como Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, é a favor da independência coreana. Mas para os estadunidenses, a Coreia ainda precisava passar um tempo sob uma tutela internacional para poder se organizar com calma. Os outros aliados concordam com essa ideia. Nessas conversas, Estados Unidos e União Soviética concordam em não manter exércitos dentro do território da Coreia. Mas, quando a guerra acaba de fato, as coisas acontecem um pouco diferente do combinado. Vamos aqui recapitular, né? A União Soviética invadiu a Península Coreana pelo norte e os Estados Unidos pelo sul, e ambas
nações Estados Unidos e União Soviética acordaram que tinham que parar lá no paralelo 38, né? Então a União Soviética não foi mais ao sul e nem os Estados Unidos mais ao norte, porque havia um entendimento aí prévio, né? Isso já em 45. Aí entre 45 e 48 a União Soviética foi a potência ocupante do norte e os Estados Unidos a potência ocupante do sul. A União Soviética imposta no poder, coloca no poder o Kim Il-sung, e os Estados Unidos coloca lá o Rê, não sei como é que vai pronunciar isso em coreano, lá no sul, né? É feita uma eleição no sul, ele ganha, ele dá. Lembrando que o Rê também era um ditador, também não era grande coisa. E o Kim Il-sung aí se torna ali um tirano comunista brutal. Tudo isso aí foi discutido e acordado entre a União Soviética e os Estados Unidos. Depois eles também chegaram num acordo que ambas as potências, Estados Unidos e União, tinham que tirar suas tropas da Península Coreana, e isso aconteceu. A União Soviética tirou suas tropas em 48, os Estados Unidos um pouco depois, acho que no começo de 49, aí os Estados Unidos tirou as suas tropas do sul. No meio tempo, o desejo de ter uma Coreia unificada, aí acabou, virou análogo à Alemanha, né? Duas Alemanhas, duas Coreias, a do norte com influência soviética, do sul com influência americana. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o mundo passa a ter duas grandes potências mundiais: Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. Essa é a base da famosa Guerra Fria, com os dois disputando palmo a palmo esferas de influência no globo. Por isso, o acordo de não manter tropas na Coreia foi totalmente deixado de lado. Vamos analisar o contexto histórico daquele momento para entender por que os Estados Unidos e a União Soviética mandaram seus exércitos para a Coreia. Em 7 de agosto de 1945, a União Soviética, que havia acabado de derrotar os nazistas, declara guerra ao Japão. Assim, ela começa a mover seu exército vermelho em direção à Coreia para expulsar de vez os japoneses de lá. Para os Estados Unidos, que já tinham visto os soviéticos derrotarem os japoneses na região chinesa da Manchúria, isso é um pesadelo. A União Soviética, o maior território do planeta, já tem metade da Alemanha e Berlim sob sua influência. Agora também vão marchar em direção à Coreia para lutar ao lado de chineses e coreanos? Onde isso vai parar? No Japão? Não, os Estados Unidos não podem deixar os soviéticos colocarem os pés no arquipélago japonês. Isso seria um verdadeiro desastre para os estadunidenses. Como os Estados Unidos precisam impedir que os socialistas ocupem a península inteira, eles desembarcam na Coreia com a desculpa de ajudar a encerrar o domínio japonês. Mas para que os exércitos... Isso aí tá totalmente absurdo. Isso aí tá totalmente contra os fatos. Contra a história. Isso aí já tinha sido acordado entre a União Soviética e Estados Unidos, que eles fariam a partilha da Península Coreana justamente no paralelo 38. Isso aí está totalmente errado. Soviéticos e estadunidenses não se encontrem, é preciso uma fronteira. A definição dessa fronteira foi feita pelos Estados Unidos. Como não existe uma fronteira histórica ou cultural que pudesse ser usada, os militares estadunidenses escolheram o paralelo 38. Isso porque ele racha a Coreia no meio e, de quebra, mantém Seul, que é a capital coreana, no sul, ou seja, sob controle dos Estados Unidos. Sim. Só que a capital antiga da Coreia não era Seul. Nossa. Então, olha, já começou muito mal essa... Nossa, é lamentável, né? Piscando uma simples linha no mapa, um general e um coronel estadunidenses que nunca tinham sequer pisado na Coreia dividem no meio um povo que passou séculos como uma única nação. Assim, os exércitos soviéticos na parte norte da Coreia concordam em estacionar antes de chegar ao paralelo 38. Logo depois, tropas estadunidenses começam a ocupar o sul da península. Agora não basta dividir e ocupar, é preciso administrar. No sul, os Estados Unidos criam um governo militar liderado pelo general MacArthur, que comandou as forças aliadas na Segunda Guerra no Pacífico. Falando de uma forma literal, desce a bandeira do Japão e sobe a dos Estados Unidos, trocando uma ocupação pela outra. O problema é que, primeiro, o MacArthur já está coordenando ao... Aí tá muito tendencioso, né? Não é trocar uma dominação por outra. O Japão estava lá escravizando os coreanos, destruindo a cultura coreana. Os Estados Unidos entrou lá na Península Coreana, obviamente com interesses próprios, mas ele ajudou a libertar o povo coreano dos japoneses e com o intuito de deixar lá a Coreia aliada dos Estados Unidos, mas também com uma democracia, com eleições, etc. Não é assim, ocupado substituído uma por outra. Isso aí é totalmente tendencioso. O Norte também foi ocupado pela União Soviética, então por que ele não falou isso? Aí começou uma coisa completamente tendenciosa, né?
ocupação estadunidense no Japão. Segundo, os oficiais mandados para a Coreia não têm treinamento nenhum de diplomacia. E terceiro, eles sequer falam coreano. No norte, a União Soviética cria uma administração que reúne militares. Lembrando que o Kim Il-sung não falava muito bem o coreano, que ele tinha passado mais tempo na China. Por que ele não fala sobre isso também, né? Soviéticos e revolucionários coreanos. As decisões soviéticas, claro, têm muito peso nessa administração, mas quem começa a se destacar é o Kim Il-sung, sim, aquele cara que tinha criado o exército revolucionário quando era adolescente, volta para a Coreia em 1945, onde se torna cada vez mais popular. Na verdade, sua luta de décadas contra o imperialismo japonês tinha transformado o nome dele numa espécie de lenda entre os coreanos. Isso, junto com o bom relacionamento que tem com Moscou, garante espaço para ele na administração do território do norte. No final de 1945, uma conferência em Moscou anuncia que a Coreia será administrada por um consórcio de estadunidenses, soviéticos, chineses e ingleses por até 5 anos, quando então será independente. No minuto que essa notícia chega na Coreia, explodem protestos na península inteira, porque os coreanos acham que isso vai transformar a nação numa marionete dessas potências. No sul, os estadunidenses lidam com os protestos na base da paulada, proibindo manifestações e cancelando os direitos civis dos coreanos. Aliás, os estadunidenses usam documentos de inteligência da época da dominação japonesa para perseguir socialistas e sindicalistas no sul. No norte, as coisas são mais tranquilas. Lá, de fato, houve muitas perseguições criminosas no sul, né? O governo do Rei, a ocupação americana, e também, né, havia muito ressentimento lá contra comunistas e tal, então houve muita perseguição e coisa errada. Mas o norte também teve, vai dizer que no norte não teve? É ridículo, né? O Partido Comunista é muito forte e apoia a tutela internacional. Dizem que esse apoio rola por ordem de Moscou, mas o fato é que isso enfraquece os protestos no norte. Na verdade, qualquer crítica ou movimento de oposição ao Partido Comunista de Kim Il-sung e à presença soviética no norte é silenciado rapidamente, às vezes com violência, pelas forças de controle dessa parceria político-militar. Mas mesmo... Às vezes, não sempre com violência, né? Levando isso em conta, a verdade é que a presença soviética no norte é bem mais aceita que a estadunidense na parte sul. Entre 1900 Aí é piada, né? Só rindo. É inacreditável, né? 1945 e 1946, os coreanos do norte ganham mais autonomia, com a criação de comitês populares para cuidar da região. Aí começa a nascer um estado socialista, com as terras que foram tomadas pelos japoneses sendo redistribuídas entre a população do norte. Além disso, muitas fábricas criadas para servir ao Império Japonês são nacionalizadas e passam a pertencer ao governo da Coreia do Norte. Lembrando que o norte era mais rico que o sul, é mais industrializado, acho que tinha indústrias lá no norte, por causa da grande quantidade de carvão e outros minérios que tem até hoje lá na Coreia do Norte, né? Então eles tinham uma riqueza mineral muito mais do que a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é mais apta para a agricultura e o norte com mais minérios. Então toda a indústria pesada foi instalada no norte pelo japonês. Tinha, eu não lembro mais, mas acho que com certeza mais de 70%, 80% de todas as indústrias da Península Coreana estavam concentradas no norte, né? O norte era mais rico que o sul. Já na parte de baixo do paralelo, a truculência continua solta. Em 1946, a economia está arrasada e os socialistas da região organizam protestos contra os Estados Unidos. O governo vai para cima dos manifestantes em conflitos que deixam milhares de presos. Isso aí está totalmente tendencioso. O norte era mais rico justamente por causa dessas indústrias, né? E o norte também havia repressão brutal. Ele está colocando aí 2 pesos e 2 medidas. Só fala dos protestos que foram reprimidos no sul, e foram mesmo, né? Teve muito abuso lá no sul. E não fala do norte. E mais de 600 mortos. Quem ganha espaço nesse cenário é o sul-coreano Syngman Rhee, aquele presidente do governo provisório que morava no Havaí. Como ele é anticomunista ferrenho, é fortemente apoiado pelos Estados Unidos. Mas, vem cá, e a unificação das Coreias? Uma comissão de estadunidenses e soviéticos tem a missão de criar uma administração única, mas isso não dá em nada, e o problema então é levado para a ONU, que tinha acabado de ser criada. E o que a ONU diz é que a Coreia deve passar por eleições populares. Aí começa a bagunça, por quê? Os soviéticos alegam que a ONU não tem como garantir eleições legítimas na Coreia. Então a ONU decide, beleza, então eu vou vistoriar as eleições, só que na parte sul só, tá? Controlada pelos Estados Unidos. É claro que vai dar ruim. Em 1948, são disputadas eleições na parte sul. Isso acontece de forma conturbada, com vários coreanos boicotando a votação. E quem é o vencedor? Syngman Rhee, claro, que em 15 de agosto se torna presidente da República da Coreia. Hoje você a conhece como Coreia do Sul. Como resposta, menos de um mês depois, em 9 de setembro, é anunciada a fundação da República Popular Democrática da Coreia, que você conhece como Coreia do Norte. Aqui o Loconte comentou muito bem lá, o Syngman Rhee, se é que assim pronuncia em coreano,
ele é apresentado como uma pessoa do mal, que lá foi tudo manipulado. E aí o Kim Il-sung feliz, com bandinhas, com uma aparência boa, né? Totalmente tendencioso isso. E quem estava à frente dessa nação? Kim Il-sung, que passa a ocupar o cargo de primeiro-ministro. Mas e a galera lá do sul? Eles ficaram felizes com a vitória do Syngman Rhee? Nem um pouco. Na verdade, explodem protestos por toda a região do sul. Um dos maiores acontece na ilha de Jeju. Lembrando que no norte a suposta eleição lá foi totalmente fraudada. Foi eleição no estilo soviético, no qual 98% da população supostamente votou no Kim Il-sung, né? Aquelas eleições soviéticas que são totalmente manipuladas, né? Que era chamada de Ilha Vermelha pelos Estados Unidos porque era cheia de socialistas. O Syngman Rhee, que agora é presidente, não pensa duas vezes e ordena que tropas do governo massacrem os rebeldes da ilha. Como eles não têm soldados suficientes para isso, membros da Liga Noroeste da Juventude, um grupo de apoiadores do governo, são enviados para ajudar na operação. Resultado, em alguns meses, 15 mil civis são mortos, muitos decapitados, num massacre que o governo da Coreia do Sul tentou esconder, mas que hoje é reconhecido pelos próprios sul-coreanos como um genocídio apoiado pelo exército dos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos produziram um filme de propaganda com cenas do massacre, colocando a culpa das mortes dos rebeldes socialistas. E essa não foi a única vez que os estadunidenses fizeram uma pilantragem dessas. Ué, e cadê os massacres do norte? Por que ele está esquecendo? Por que 2 pesos e 2 medidas? Como vocês vão ver mais pra frente. Casos de violência como esse aumentam ainda mais a tensão na península. Mas a guerra ainda não começou oficialmente. Para ela começar, alguém precisa dar o primeiro tiro. E quem deu o primeiro tiro? Bem, existem várias versões porque os dois lados estavam se provocando o tempo todo. De um lado, guerrilhas socialistas atacam o território sul. Do outro, sul-coreanos apoiados por estadunidenses criam incidentes no paralelo 38 como desculpa para atacar soldados da Coreia do Norte. Mas, oficialmente falando, a guerra começa com a Coreia do Norte. Em 1950, contando com o respaldo da União Soviética, o Kim Il-sung dá a ordem de ataque. Mas vale dizer que essa versão oficial do começo da guerra é contestada por alguns historiadores. Há quem defenda que a Coreia do Norte cruzou a fronteira como reação a alguns ataques que a Coreia do Sul tinha realizado horas antes. E o fato de pessoas importantes do governo... Não, essa outra versão não, conversa mole. O Kim Il-sung tinha feito encontros com Stalin e também encontros com Mao Tse-tung buscando apoio para a guerra. E aí o Stalin deu seu aval para a invasão provocada pelo norte, né? E também ficou combinado, se a guerra apertasse, os chineses iam enviar soldados. A União Soviética não ia querer enviar soldados para a Península Coreana, porque queria evitar um conflito direto com os Estados Unidos, né? Então, nós temos o seguinte, o Stalin autorizou o Kim Il-sung, que era, na realidade, um pregado do Stalin, a invadir o sul. Se a guerra apertasse, os chineses entrariam do lado do norte. Agora, o que ele não vai falar é que o norte fez um estratagema. O norte mandou 3 emissários para o sul, 3 diplomatas, para discutir uma eventual unificação da península. Ou seja, ele mandou 3 pessoas lá no sul para distrair os sul-coreanos no intuito de negociar paz, porque estava tendo atritos na fronteira, o sul dava tiro no norte, o norte dava tiro no sul, para tentar evitar esses atritos e também no intuito de, quem sabe, no futuro, fazer uma unificação da península. Mas isso foi só uma estratégia de diversão provocada pelo norte, justamente para preparar a invasão, né? Inclusive, a invasão foi feita enquanto esses 3 diplomatas ainda estavam no sul. Dos Estados Unidos visitarem a fronteira pouco antes da invasão faz essa teoria ganhar força. Mas o ponto é que, na manhã de 25 de junho, tropas da Coreia do Norte atravessam o paralelo 38 e invadem a Coreia do Sul. O objetivo é unificar a Coreia e libertar o povo do imperialismo estadunidense, que para os norte-coreanos é tão nocivo quanto o japonês. Uma prova disso é... Ai, que ridículo, gente. Libertar o povo coreano, eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu estou vendo essa baboseira. O Kim Il-sung escravizou aquele povo, massacrou, levou a Coreia do Norte a das nações mais fechadas do mundo. O filho dele, depois agora o neto, destruíram a Coreia, um povo que o povo passa fome, não tem direito nenhum. O Kim Il-sung estabeleceu um regime de casta lá, que agora esqueci o nome, porque o nome é coreano lá, então tem a casta dos que são muito ligados ao regime, do meio daqueles que ele tem medo. Então lá, Coreia do Norte é um regime de castas, em vez de ser um regime igualitário socialista. A gente é obrigado a ouvir
que o Norte invadiu o Sul para liberar a Coreia do Sul do domínio americano. Que palhaçada é essa? Os Estados Unidos já tinham saído, né, desde 1949. A Coreia do Sul estava lá sob o governo de Rê, era aliado dos Estados Unidos, mas não era mais controlado assim do jeito que ele fala, né? Pelo contrário, o Norte tinha mais influência da União Soviética nessa altura do que o Sul dos Estados Unidos. Conversa mole, gente. Nossa. É que para os norte-coreanos, a guerra não é chamada de Guerra da Coreia, e sim Guerra da Libertação da Pátria. Então, ele acredita na narrativa do Norte. Então, tudo que o Norte fala está certo. Em vez de averiguar os fatos, ele acredita em propaganda política. É inacreditável, né? É importante dizer aqui que os soviéticos retiram oficialmente suas tropas da Península Coreana no final de 1948. Os Estados Unidos fazem o mesmo em 49, quer dizer, pelo menos no discurso oficial, já que muitos estadunidenses permanecem na Coreia do Sul. As forças da Coreia do Norte contam com 100 mil homens e os exércitos da Coreia. Lembrando que tinha muito mais armamento soviético no Norte do que armamento americano no Sul. Muito mais, não dava nem para comparar. Os americanos cometeram esse erro de deixar a Coreia do Sul desabastecida de equipamentos militares. Os soviéticos foram mais espertos e deixaram lá um monte de equipamentos dele, por isso que isso deu uma grande vantagem para o Norte, né? O Norte estava com o exército mais bem treinado, era mais rico por causa das indústrias. O Sul não estava preparado, não tinha tanto equipamento, e daí o sucesso do início da invasão, né? Do Sul são quase do mesmo tamanho, com 95 mil soldados. A diferença é que o exército da Coreia do Norte enfrenta... Não é bem assim, não. Tinha uma proporção maior que essa. Não sei qual que é a fonte que ele seguiu. Tropas japonesas desde os anos 30 e ainda tem a ajuda de tanques e aviões fabricados na União Soviética, enquanto as tropas da Coreia do Sul são muito mal equipadas. Então, o exército sul-coreano simplesmente não consegue impedir o avanço dos norte-coreanos que marcham... Aí ele entra em contradição. Se os Estados Unidos estava, supostamente, não teria saído de lá, então por que ele deixou a Coreia do Sul sem equipamento, né, desguarnecida de defesa, de tanque de guerra e de tudo, né? Ele entra em contradição. Rumo ao seu primeiro objetivo, a cidade de Seul. Em 27 de junho, 2 dias depois da invasão, o governo sul-coreano abandona Seul, que já no terceiro dia já é capturado pelos invasores. E muitas pessoas na região comemoram a chegada do exército do norte, o que mostra também como o governo do Syngman Rhee era detestado por muitos coreanos do sul. O que a gente sabe, mas neste momento está começando uma das maiores atrocidades dessa guerra. Um ano antes, em 1949, o governo da Coreia do Sul criou uma iniciativa chamada Ligas Bodo para combater o comunismo. Milhares de pessoas, sejam elas comunistas, parentes de comunistas ou simplesmente opositores do governo, são presas e mandadas para campos de reeducação política. O mesmo vale para qualquer pessoa ligada ao Partido dos Trabalhadores Sul-Coreanos. Em 1950, 2 dias após o início da guerra, Syngman Rhee ordena que os prisioneiros das Ligas Bodo sejam executados, alegando que eles são colaboradores da Coreia do Norte. A polícia e o exército sul-coreano cumprem as ordens, fuzilando prisioneiros a sangue frio. Nos campos próximos ao litoral... E os norte-coreanos também vão fazer o mesmo, né? As vítimas são amarradas e jogadas ao mar. O resultado? Algo entre 60 e 110 mil mortes, num dos maiores crimes humanitários da Coreia do Sul. Este número de vítimas é uma estimativa, porque o governo da Coreia do Sul passou décadas negando qualquer envolvimento com o massacre. Hoje sabemos, com certeza, graças à Comissão da Verdade e Reconciliação da Coreia, que as mortes foram de fato ordenadas pelo governo sul-coreano. Além disso, muitas execuções foram testemunhadas e documentadas por oficiais estadunidenses. Para deixar tudo ainda pior, o governo dos Estados Unidos, ainda em 1950, financiou um filme de propaganda exibindo cenas reais dos massacres e acusando falsamente a Coreia do Norte pelas execuções. Após conquistar Seul, os comandantes norte-coreanos acreditam que as forças da Coreia do Sul vão ser dizimadas rapidamente. Porém, os sul-coreanos recuam para o sul e continuam lutando. Parecia que seria fácil, mas não foi. Mesmo porque soldados ocidentais começam a entrar na guerra. Vem cá, colega, vem cá. Você realmente achou que os Estados Unidos iam ficar parados só manipulando e dando ordens enquanto a União Soviética colocava a Coreia na sua zona de influência? Você realmente acha isso? 2 dias depois da invasão, a ONU determina que seus membros devem enviar ajuda militar para a Coreia do Sul para restabelecer a paz na região. Sim, a ONU. Na verdade, é importante mencionar que, no caso da Guerra da Coreia, ONU e Estados Unidos são praticamente a mesma coisa. Quando a Coreia do Sul é invadida, o presidente Truman sabe que precisa agir rápido. Mas os Estados Unidos só podem entrar numa guerra se o Congresso dos Estados Unidos emitir uma declaração de guerra. Como Truman não pode, nem quer esperar por isso, ele literalmente usa a ONU para entrar na guerra. Justo a ONU que tinha sido criada em 1945 para impedir novas guerras. Olha que ironia, hein?
O ponto é que a ONU convoca os seus membros para defender a Coreia do Sul porque está seguindo as orientações do governo dos Estados Unidos. Não foi bem assim, né? Primeiro que a ONU tem participação da União Soviética, algumas votações, mesmo dentro do contexto da Coreia, ela se absteve, né? Na realidade, as primeiras disposições lá da ONU foram condenando a invasão da Coreia do Norte, e não fazendo a mobilização. Depois é que ela fez a mobilização. Então houve uma condenação inicial da invasão, porque foi uma invasão, né? A Coreia do Norte simplesmente invadiu o Sul sem direito nenhum. Vale lembrar que, nesta época, a União Soviética boicota o Conselho de Segurança das Nações Unidas para protestar contra o fato da entidade não reconhecer a recém-fundada República Popular da China como uma nação legítima. Assim, os delegados soviéticos não têm como vetar a Resolução 83. Porém, mesmo se colocando publicamente contra essa decisão, a União Soviética garante que não mandará tropas para defender a Coreia do Norte. Isso acaba ajudando indiretamente na aprovação da resolução, pois o Conselho de Segurança enxerga que o conflito não se tornará uma terceira guerra mundial, nem um conflito nuclear. Essa foi uma das decisões mais ágeis da história da ONU. Uma resolução que foi elaborada e aprovada muito rápido. E mesmo assim, os Estados Unidos não conseguiram esperar, porque hoje se sabe que as tropas estadunidenses entraram em conflitos antes da resolução ser aprovada. A versão oficial é que os Estados Unidos entram na guerra porque a ONU manda defender a Coreia do Sul. Mas a verdade é que a ONU manda defender a Coreia do Sul porque os Estados Unidos fazem questão de entrar na guerra. Quem foi que chamou os Estados Unidos para esse rolê mesmo? Ninguém! Basta olhar as tropas das Nações Unidas. 22 países mandaram soldados para defender a Coreia do Sul. E mesmo assim, 90% da força militar das Nações Unidas é dos Estados Unidos. Seu comandante é ninguém menos que MacArthur, o general americano encarregado da ocupação dos Estados Unidos no Japão e no sul da Coreia. Ó, galera, que fique muito claro. A Guerra da Coreia é uma guerra dos Estados Unidos, mesmo que eles lutem sob uma bandeira das Nações Unidas. Guerra dos Estados Unidos? A Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, foi um ato de agressão, e aí os Estados Unidos entrou em socorro protegendo seu aliado. A União Soviética faria o mesmo, se fosse o contrário, né? Aliás, por fazer parte das Nações Unidas, o Brasil queria mandar soldados para a Coreia. Mas durante as comemorações do Dia da Independência em 1950, um grupo de mulheres filiadas ao Partido Comunista iniciou um protesto contra o envio de soldados brasileiros. Isso deu início a outras manifestações pelo país. Com a pressão, o governo brasileiro acabou desistindo de mandar tropas para a Coreia. Agora, sabe o que é engraçado? Eu tenho que falar, é que depois de toda essa artimanha diplomática para entrar na guerra, os estadunidenses começam a lutar na Coreia e levam um pau. O primeiro conflito envolvendo os Estados Unidos rola em 5 de julho de 1950. É a Batalha de Osan, que acontece ao sul de Seul, e termina com os estadunidenses batendo em retirada. A partir daí, eles passam a sofrer uma derrota atrás da outra, recuando cada vez mais para o sul. Isso nos leva à Batalha do Perímetro de Busan. Estes são os territórios da Coreia do Norte e Coreia do Sul quando a guerra começa, em junho de 1950. E este é o mapa de setembro de 1950, depois de pouco mais de 2 meses de guerra. As forças das Nações Unidas estão encurraladas no sudeste da península e organizam uma linha de defesa chamada Perímetro de Busan. É um último esforço para impedir a vitória da Coreia do Norte. Aliás, uma coisa importante, nesse começo de guerra, muitos civis tentam fugir das batalhas. Agora, para evitar que os agentes norte-coreanos se aproveitem disso para se infiltrar em territórios das Nações Unidas, os estadunidenses atacam todos os grupos de refugiados que encontram. Em Busan, isso sai do controle e qualquer civil que se aproxima da linha de defesa é massacrado pelas tropas dos Estados Unidos. Quase que a Coreia do Norte consegue vencer a guerra, né? Houve aí uma resistência bem forte em Busan, porque senão já era. É Busan ou Pusan, se não me engano, acho que pode ser com B ou com P. Durante 1 mês e meio, os soldados norte-coreanos investem contra as forças das Nações Unidas, que tentam resistir. Os dois lados têm perdas enormes, mas as Nações Unidas têm um trunfo, o Porto de Busan, por onde chegam mais e mais soldados e equipamentos. Então, de um lado, temos soldados da Coreia do Norte sem suprimentos e exaustos. Do outro, soldados das Nações Unidas descansados e com equipamentos novos. E sempre que um soldado das Nações Unidas cai, outro assume o seu lugar. Assim, as Nações Unidas, lideradas pelos Estados Unidos, interrompem a tomada total da península pela Coreia do Norte. E aí acontece um dos maiores momentos do general MacArthur na guerra. Como a atenção da Coreia do Norte está em Busan, ele cria um modo de pegar os inimigos de surpresa. Em 15 de setembro, 40 mil soldados das Nações Unidas desembarcam em Incheon, pegando os norte-coreanos desprevenidos. Isso cria um caos nas forças norte-coreanas. Muitos soldados que estão em Busan recuam para tentar defender Incheon. Não é coincidência que, em 16 de setembro de 1950, um dia depois do desembarque em Incheon, as tropas das Nações Unidas em Busan conseguem romper a linha de ataque da Coreia do Norte. Essa estratégia do MacArthur foi vital para que a Coreia do Norte não vencesse, né? Foi uma estratégia, aliás, muito inteligente. Em vez de tentar retomar o controle da Coreia do Sul, né, avançando as linhas a partir de Busan ou Pusan, ele deu a volta, né,
e aí atacou lá o porto e começou um avanço no setor ali ocidental da Península Coreana, né? E aí os tropas teve que voltar. Só que o Kim Il-sung não sabia o que fazer. O Stalin teve que entrar em campo com gente lá, já tinha um monte de soviético lá dando orientação, e orientou o Kim Il-sung a mandar as tropas de volta, porque senão as tropas dele podiam ser cercadas e aí as perdas seriam muito maiores, né? As Nações Unidas conquistam Incheon e partem rumo a Seul. A luta pela capital da Coreia do Sul começa em 25 de setembro. A Coreia do Norte posiciona metralhadoras e snipers na cidade inteira. Então, a batalha é disputada rua a rua, prédio a prédio, até terminar com a vitória das Nações Unidas. Até então, a guerra estava indo apenas para o sul. Agora ela começa a avançar para o norte. E isso muda o escopo da guerra para o lado das Nações Unidas. O objetivo inicial era impedir que a Coreia do Sul fosse conquistada. Com os socialistas empurrados de volta para a Coreia do Norte, Washington manda novas ordens para MacArthur, e elas não poderiam ser mais claras. Ocupar a Coreia do Norte inteira e eliminar a ameaça socialista da península. Então ele recebe autorização para invadir a Coreia do Norte, desde que tome cuidado para não entrar em conflito direto com os soviéticos ou chineses. Assim, a guerra começa a rolar acima do paralelo 38, com as Nações Unidas indo para cima da Coreia do Norte com tudo. Em 19 de outubro de 1950, Pyongyang é conquistada pelas Nações Unidas e o governo de Kim Il-sung recua para as montanhas. Em Washington, a galera já acha que a guerra está ganha. E não é para menos. Olha como ficou o mapa da Coreia depois desse contra-ataque das Nações Unidas. Só que, de repente, alguns batalhões das Nações Unidas são atacados por milhares de soldados que surgem do nada. Vem cá, esses soldados, eles não parecem ser norte-coreanos, não. Se não fosse a entrada da China na guerra, já era para a Coreia do Norte. Peraí. Esses soldados são chineses? Em 1911, a monarquia chinesa chega ao fim, dando início a um período de muita instabilidade e guerra civil na China. Nesse cenário, que dura por várias décadas, o Partido Comunista Chinês começa, entre derrotas e vitórias, a ganhar cada vez mais apoio da sociedade. Isso vale também para um de seus líderes, o famoso Mao Zedong. Durante a Segunda Guerra, essas disputas internas na China diminuem, mas conforme o domínio do Japão na Ásia começa a enfraquecer, os conflitos voltam a se intensificar até a vitória do Partido Comunista em 1949. Assim, com o apoio da União Soviética e da Coreia do Norte, a China é refundada como República Popular da China e, sob a liderança de Mao, torna-se um Estado socialista. A Coreia do Norte faz fronteira com a China num marco importante, o rio Yalu. Com o avanço das Nações Unidas pela Coreia do Norte, o governo chinês manda um aviso: se cruzar o rio Yalu, eu vou entrar na guerra. A verdade é que a China já estava pensando em ajudar a Coreia do Norte. Mas para isso, ela precisa da proteção aérea da União Soviética. Quando Stalin concorda em enviar aviões para proteger as instalações chinesas perto da fronteira com a Coreia, a China está finalmente pronta para a guerra. E isso acontece... Ele fala que achou ruim os Estados Unidos entrar na guerra, e por que não acha ruim agora a China entrar na guerra, né? É sempre dois pesos e duas medidas. Em segredo, 200 mil soldados chineses entram na Coreia do Norte, marchando à noite e se escondendo durante o dia. Até que finalmente chega a hora do ataque. Esses primeiros ataques são chamados de primeira ofensiva. Mesmo perdendo 10 mil homens, os chineses obrigam as Nações Unidas a recuar. Mas o mais importante é que eles descobrem a melhor estratégia de como lutar nessa guerra, atacando de surpresa e com emboscadas rápidas, ou seja, com táticas de guerrilha parecida com as dos norte-coreanos. Depois dessa primeira leva de ataques, as Nações Unidas resolveram se preparar melhor, fazendo uma estimativa mais apurada das tropas chinesas. Eles chegam ao número de 70 mil... De fato, os americanos subestimaram a entrada ali dos chineses, né? Teve americano que achava que a China não ia entrar, depois avaliaram errado os números e tal, e aí por isso que teve essa força do contra-ataque chinês, né? 1.000 homens. Agora sim dá pra atacar, né? O problema é que eles dão de cara com 300 mil soldados chineses vindo pra cima deles. Errou feio, errou rude. Essa é a segunda ofensiva chinesa, com grandes conflitos como a Batalha do Rio Chongchon e a Batalha do Reservatório Chosin. Elas são travadas num frio congelante e terminam com vitórias chinesas. Assim, as Nações Unidas abandonam Pyongyang e recuam para a Coreia do Sul. No final de 1950, os norte-coreanos e os chineses libertaram a Coreia do Norte. E é nesse embalo que, em 31 de dezembro, lançam a terceira ofensiva, agora invadindo a Coreia. Que deixou milhões de mortos. O termo libertaram a Coreia do Norte, né? Ridículo. E dividiu ainda mais. Assim, as Nações Unidas abandonam Pyongyang e recuam para a Coreia do Sul. No final de 1950, os norte-coreanos e os chineses libertaram a Coreia do Norte. E é nesse embalo que, em 31 de dezembro, lançam a terceira ofensiva, agora invadindo a Coreia do Sul rumo a Seul. Além de atacar de surpresa, os chineses usam gongos e trombetas, fazendo um barulho ensurdecedor que deixa os inimigos atordoados e muitas vezes em pânico. Resultado, em 4 de janeiro de 1951, tropas chinesas e norte-coreanas ocupam Seul. Só que isso marca um limite no avanço do exército chinês, que está ficando sem mantimentos e munições. Assim, a guerra entra numa espécie de pausa.
Isso não quer dizer que a vida dos civis fica mais fácil. Nesse período, soldados sul-coreanos que combatem guerrilhas socialistas no sudeste da península executam 1.400 civis desarmados em 5 dias. E a maior parte dos mortos são mulheres, crianças e idosos. A Guerra da Coreia é repleta de crimes de guerra. Eu não acredito que ele não está falando dos crimes de guerra do norte. Praticado pelos dois lados. Da mesma forma que sul-coreanos executam civis suspeitos de serem socialistas, as tropas norte-coreanas sequestram civis do sul, obrigando-os a lutar em nome da Coreia do Norte e executando a sangue frio colaboradores dos Estados Unidos e do governo da Coreia do Sul. Algumas das principais vítimas desses crimes são prisioneiros de guerra. O governo... Só que aí tem uma sutileza, né? No sul, quando matam, é suposto comunista, suspeito de ser comunista. E o norte, quando executa, aí é certeza que é contra o comunismo, certeza que é traidor, né? Então ele sempre usa 2 pesos e 2 medidas para gerar uma simpatia de quem está assistindo o documentário em favor do norte, né? O governo dos Estados Unidos, por exemplo, investigou vários relatos de tortura e execução de prisioneiros estadunidenses nas mãos de militares norte-coreanos, algo que ganhou bastante espaço na mídia da época. Um desses casos envolve prisioneiros americanos que teriam sido obrigados a marchar até a morte por um oficial norte-coreano apelidado de Tigre. Alguns comunicados da época mostram que o Comando Militar da Coreia do Norte proibia expressamente seus combatentes de executarem prisioneiros. Por outro lado, diversos documentos apontam que esses mesmos comandantes sabiam que havia militares quebrando essa regra. Então podemos deduzir que, como em toda a guerra, prisioneiros foram sim tratados de forma cruel pelos dois lados. A guerra volta a esquentar em fevereiro de 1951, quando os chineses lançam sua 4ª ofensiva. Mas agora, as Nações Unidas estão bem mais preparadas e conseguem algumas vitórias. Uma delas é considerada um ponto de virada na guerra. É a Batalha de Shipyong-ni, em que 5.000 soldados das Nações Unidas derrotam nada menos que 25.000 chineses. Com isso, a iniciativa chinesa é quebrada de vez. Em março, as Nações Unidas reconquistam Seul. É a 4ª vez que a capital sul-coreana muda de mãos no conflito. E sua população, que era de quase 1,7 milhão antes da guerra, caiu para menos de 650 mil. A maior parte dessas pessoas fugiu para o sul, mas é claro que muita gente morreu em todos os ataques à cidade. Mas os Estados Unidos não têm muito o que comemorar, porque eles têm um problema enorme nas mãos. Esse problema tem nome e sobrenome. Douglas MacArthur. O grande inimigo do general MacArthur durante a Guerra da Coreia é sua atitude. Durante as primeiras ofensivas chinesas, ele considera usar bombas nucleares para interromper as rotas de suprimento inimigas. Sua ideia é criar zonas radioativas para separar a China da Coreia. E isso chegou perto de acontecer, pois inicialmente o presidente Truman não era 100% contrário a essa ideia, e as bombas nucleares já estavam prontas para serem usadas. O problema é que MacArthur não parece querer resolver a Guerra da Coreia, mas sim expandi-la. Para ele, os Estados Unidos têm a obrigação de levar a guerra para o outro lado do rio Yalu e bombardear a China. E MacArthur faz questão de falar isso o tempo todo, mesmo sabendo que o governo estadunidense quer evitar a qualquer custo uma guerra direta contra os chineses. A gota d'água acontece após a libertação de Seul, em março de 1951. Sabendo que o governo pensa em propor um cessar-fogo, MacArthur desafia o presidente Truman e emite um comunicado, insistindo que passou da hora de atacar a China e resolver o problema do comunismo na Ásia. Com isso, o general, herói da Segunda Guerra, é afastado do comando por insubordinação, e antes que dê início a uma 3ª Guerra Mundial. Com ou sem MacArthur, a guerra continua. As Nações Unidas lançam alguns ataques que forçam os chineses a ceder território, mas os chineses logo contra-atacam, lançando sua 5ª ofensiva. Isso rola em abril de 1951 e conta com nada menos que 700 mil soldados. Mas essas batalhas são vencidas pelas Nações Unidas, com as tropas chinesas sofrendo perdas enormes e recuando ainda mais. Até que em julho de 1951, o inesperado acontece. Estadunidenses e norte-coreanos aceitam sentar para conversar. Será que a guerra está chegando ao fim? A Guerra da Coreia realmente muda de cara com o começo das negociações para a paz. Mas isso não acontece porque os estadunidenses e norte-coreanos estão conversando, e sim porque depois de quase 1 ano de combates em toda a península, o conflito passa a se concentrar perto do paralelo 38. Como os conflitos ficam travados nessa região, a Guerra da Coreia se torna uma guerra de atrito, com um lado tentando enfraquecer o outro ao máximo, mesmo sem ganhar território. Então, podemos aproveitar para falar de um dos elementos mais importantes da história da Guerra da Coreia. E para isso, temos que olhar para cima. Criada em 1907, a Força Aérea dos Estados Unidos surge como um braço do Exército dos Estados Unidos. Conforme o poder aéreo ganha cada vez mais importância em guerras na primeira metade do século XX, a Força Aérea vai se tornando mais independente. Isso chega ao ápice durante a Segunda Guerra Mundial. A Força Aérea continua pertencendo ao Exército, mas sua participação decisiva em batalhas históricas faz com que ela atue quase como uma força separada. Com o início da Guerra Fria, o governo decide reorganizar seus departamentos de defesa e inteligência. Em 1947, o presidente Truman assina o Ato de Segurança Nacional, moldando as forças estadunidenses pelas décadas seguintes. Uma das novidades é a criação da CIA, a Agência Central de Inteligência. É com o Ato de 1947 que a Força Aérea finalmente se torna um departamento militar independente. E o primeiro teste desta nova Força Aérea começa em 1950. Sua missão? Obliterar totalmente a Coreia do Norte.
Isso mesmo. A palavra certa é obliterar, porque a ideia é arrasar totalmente a Coreia do Norte. O que eu vou mostrar a seguir pode parecer bizarro, mas isso realmente aconteceu. Até onde uma potência militar está disposta a ir para conquistar os seus objetivos? A Força Aérea dos Estados Unidos foi longe, longe demais. Para efeito de comparação, pense nas... Ele estava em guerra. O Sul também foi arrasado pelos chineses, né? Que fizeram um massacre, destruíram tudo. Então aí também, de novo, ponto, 2 pesos. Segunda Guerra Mundial. Durante esse conflito, os Estados Unidos lançaram 160 mil toneladas de bombas no território do Japão. Se somarmos todos os combates na área do Pacífico, esse número sobe para 500 mil toneladas de bombas. Agora escuta, entre 1950 e 1953, os Estados Unidos lançam 635 mil toneladas de explosivos sobre a pequena Coreia do Norte. Foi um verdadeiro massacre. Logo no começo do conflito, as forças das Nações Unidas destroem a capacidade aérea da Coreia do Norte. E a partir daí, os aviões estadunidenses não encontram praticamente mais nenhuma resistência nos céus coreanos. Mas é óbvio, né? Tá em guerra. O que ele esperava? Que um lado poupasse o outro? Que os Estados Unidos falassem assim, olha, não vamos atacar, não vamos bombardear o Norte. Se o Norte tivesse poderio aéreo, faria o mesmo no Sul, estava em guerra. Guerra é assim, ué. Pois eu tenho que usar a força, o poder e acabou. Ué. Eu queria o quê? Mesmo a presença de caças soviéticos perto da fronteira com a China não impede que os Estados Unidos passem 3 anos bombardeando absolutamente tudo o que encontram pela frente. Aliás, uma morte muito sentida pelo povo chinês é a do filho do próprio Mao Zedong, que era voluntário do exército e morreu num bombardeio estadunidense na Coreia. No começo, os Estados Unidos lançam bombas de precisão contra alvos militares e fábricas. Mas as bombas de precisão dos anos 1950 não são exatamente precisas e destroem tudo ao redor dos alvos. Como muitos desses alvos ficam em áreas habitadas por civis, é que todas as cidades da Coreia do Norte são destruídas. Pyongyang, por exemplo, perde 75% de suas construções. Pelo menos 5 cidades têm mais de 90% dos prédios destruídos, sendo que 2 delas são completamente devastadas. E mesmo assim, os ataques aéreos não cessam. Um caso que merece ser lembrado é de Wonsan. Assim como outras cidades modernas, as escolas começam a funcionar em instalações subterrâneas, que são destruídas sem dó nem piedade. A Força Aérea dos Estados Unidos destruiu todas as cidades, todas, causando a morte de cerca de 20% da população da Coreia do Norte. De cada 10 norte-coreanos, 2 morreram na guerra. E os efeitos desses ataques continuaram depois da guerra, com gerações inteiras de norte-coreanos. Quem manda o Norte ter invadido? Invadiu, levou o troco, né? Enfrentando problemas de saúde por conta de agentes químicos. Mas esse legado não é apenas físico, ele é também emocional. Hoje, a Coreia do Norte investe muito em defesas antiaéreas e instalações subterrâneas como uma espécie de trauma pelo terror causado pelos bombardeios dos Estados Unidos. Ah, até parece que é, né? Ai, que conversa mole. A Coreia do Norte está investindo muito por causa de uma obsessão militar, não tem nada a ver com o trauma de guerra. E esse terror não ficou no passado. Ainda hoje existem tantas bombas dos Estados Unidos que ainda não foram detonadas na Coreia do Norte que as crianças aprendem na escola como identificar esses artefatos. Entre 1951 e 1953, a Guerra da Coreia acontece em 2 frentes. Uma ao redor do paralelo 38, com os exércitos se matando, e a outra nas mesas de negociações com enviados dos Estados Unidos, Coreia do Norte e China tentando chegar em um acordo para acabar com a guerra. Sim, é isso mesmo. A Coreia do Sul não participa dessas negociações. O presidente Syngman Rhee é contra qualquer tipo de acordo com a Coreia do Norte. Lembrando que durante as ofensivas chinesas, o Kim Il-sung foi afastado do comando por incompetência, né? Só que os Estados Unidos querem o final da guerra, e são eles que mandam. Então as negociações acontecem sem os sul-coreanos. Aliás, a Coreia do Sul sequer estar na mesa de negociações é uma prova cabal de que a guerra nunca foi entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, mas sim entre Coreia do Norte e seus aliados e os Estados Unidos. Ai, que conversa mole, gente. Que conversa mole. Nossa, é duro engolir isso. O primeiro encontro acontece em Kaesong, na Coreia do Norte, em 10 de julho de 1951. Mas o processo de negociação é lento e, às vezes, se passam semanas entre uma reunião e outra. Um desses intervalos acontece quando a Coreia do Norte afirma que o local das reuniões foi bombardeado e os encontros passam a ser feitos na aldeia de Panmunjom, mais perto da fronteira. Mas as negociações são lentas mesmo, porque muita coisa espinhosa precisa ser resolvida. Um dos assuntos mais complicados envolve os milhares de prisioneiros de guerra. O procedimento normal é que, quando uma guerra acaba, os prisioneiros são enviados de volta para seus países. Mas, na Coreia, isso não é tão simples, até porque o ressentimento é grande. Lembra que eu falei dos civis sul-coreanos sequestrados pelos norte-coreanos e obrigados a lutar em nome da Coreia do Norte?
Muitos prisioneiros norte-coreanos nos campos das Nações Unidas são, na verdade, cidadãos sul-coreanos. Mesmo fora das negociações, a Coreia do Sul insiste que as pessoas não podem ser enviadas para o norte. Realmente existem vários prisioneiros no sul que não querem ser mandados para o norte, e isso trava as negociações. A questão dos prisioneiros na Coreia se tornou um assunto tão complexo e delicado que a saída foi deixar essa questão nas mãos de uma comissão internacional. Caso contrário, um acordo teria sido bem mais difícil. Mas um dos fatores determinantes para o fim da guerra está mesmo na falta de vontade das duas superpotências em manter o conflito. Nos Estados Unidos, o povo cansou de ver o dinheiro dos impostos sendo usado em uma guerra do outro lado do mundo. Além disso, a Coreia do Norte não está no topo da lista de prioridades do novo presidente estadunidense Dwight Eisenhower, outro herói da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética passa por mudanças em 1953, com a morte de Stalin, e o novo governo não quer mais nada com o conflito. Isso obriga a China a tirar seu time de campo. Os chineses queriam continuar a guerra para aumentar sua influência na região, mas precisam do suporte soviético para isso. Assim, em 27 de julho de 1953, depois de 2 anos de negociações, um armistício proposto pela Coreia do Norte é assinado pelos Estados Unidos. Veja bem, um armistício é um cessar-fogo, não é o fim da guerra. O que fica para os estadunidenses é uma grande sensação de derrota. Ao assinar o armistício, os Estados Unidos assumem que todo o seu poder, sua influência, suas bombas, aviões, ajuda da ONU, de nada adiantou. No final das contas, a Coreia do Norte, um país minúsculo destruído pela ocupação japonesa e sem uma indústria forte, conseguiu resistir a 3 anos de ataques maciços. Ai, que coisa mais tendenciosa, não tem nada a ver. Foi a Coreia do Norte que invadiu o Sul, massacrou, mastrou, destruiu. Aí a Coreia do Sul, aliado com os Estados Unidos, houve então o contra-ataque. Depois eles chegaram na linha do 38, no paralelo 38, vendo que ninguém conseguia avançar, e começaram as negociações de paz. Não foi grande derrota americana. Essa guerra aí, o que os analistas dizem que foi o chamado empate, porque o norte queria conquistar inteiramente o sul, e o sul, depois do contra-ataque antes da invasão chinesa, queria conquistar todo o norte. Então não foi assim derrota para os Estados Unidos, não foi. Os Estados Unidos cumpriu um objetivo que ele se propôs, que é impedir a ocupação do sul pelo norte. Então não tem nada de derrota, dá a impressão que a Península Coreana inteira se tornou comunista, né? Uma análise completamente errada, né? Na Coreia do Norte, o dia 27 de julho, data da assinatura do armistício, é feriado nacional. Os norte-coreanos chamam essa data de Dia da Vitória. Afinal, se uma pequena lebre luta contra uma grande raposa e ainda sai viva, é porque ela venceu a batalha. Ai, que conversa. Ele aceita as versões oficiais da Coreia do Norte. Um país que oprime o povo, que a história é reescrita para... Nossa, eu não vou nem comentar tanta baboseira que o apresentador aí falou. Nossa, é inacreditável. O armistício que foi assinado diz que todas as hostilidades na Coreia devem ser encerradas até que um acordo de paz seja finalmente firmado. Em 1953, o único modo de impedir novas agressões é expandindo a fronteira entre os dois países. Por isso, as tropas no fronte recuam 2 quilômetros, criando um espaço de 4 quilômetros entre os dois países. Assim surge a famosa Zona Desmilitarizada da Coreia, que deve ser mantida até um acordo de paz. Só que essa zona desmilitarizada ainda está ali, porque a paz nunca foi firmada. Oficialmente, as duas Coreias ainda estão em guerra. Por isso, muitos coreanos, tanto do norte como do sul, ainda sonham com a paz. E, principalmente, a unificação do seu povo. Olha, esse foi um dos reacts mais chatos que eu já vi. Acho que foi pior do que dos web comunistas, né? Totalmente tendencioso, totalmente pró-norte, coisas mal contadas, esse negócio de desejo de unificação. O que o povo quer mesmo é fugir da Coreia do Norte e ir para o Sul. A Coreia do Norte era mais rica e o Sul era mais pobre. Hoje o Sul é riquíssimo, é um dos países per capita mais ricos do mundo, e a Coreia do Norte é um país atrasado onde o povo passa fome. Esse que é o comunismo. Esse que o comunismo leva para as nações. Teria sido muito melhor se o destino da guerra tivesse sido a vitória das Nações Unidas e tivesse colocado um fim no comunismo na península. Teria sido muito melhor do que a manutenção da divisão entre duas Coreias, porque o socialismo só traz desgraça, fome, massacre, miséria e tudo mais, né? A prova da prosperidade do Sul prova isso. É assim como a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, a Coreia do Sul e Coreia do Norte provam que o socialismo é um fracasso completo. Agora, esse documentário totalmente tendencioso,
só fala dos crimes do Sul, não fala dos crimes do Norte, não fala que o Kim Il-sung era só um joguete, um pau mandado do Stalin, que era tudo combinado, a entrada da China se a coisa apertasse. O próprio Kim Il-sung foi afastado do comando, houve vários massacres, logo depois da guerra, houve vários massacres brutais lá do Norte, houve a questão das abduções, dos sequestros de chineses e de outros povos, e de sul-coreanos que foram levados à força para a Coreia do Norte, né? Lembrando que a Coreia do Norte, no tempo da ocupação japonesa, era mais rica, né, que o Sul, como já foi falado. Então, uma coisa completamente tendenciosa, né, não é um vídeo correto. O Loconte, lá no Conhecimento Expandido, que fez um react muito bom, analisou a bibliografia, e lá no vídeo dele ele aponta que dos livros, não é nem livro, um dos textos indicados pelo Castanhari, do canal Nostalgia, é contra o que ele falou, né? Quer dizer, ele coloca na bibliografia uma coisa contra o que ele falou. Está lá no canal do Conhecimento Expandido, vale muito a pena ver o react dele, ele fez um react muito bom. Bom, esse vídeo me deu uma canseira, um enjoo de estômago, né? De um assunto tão mal abordado e tão mal comentado, né? Não tem mais o que falar, vamos ficando por aqui. Obrigado.